para vocês também, sobre a minha experiência. Eu iniciei na área naval no ano de 2002. Eu estudei numa escola técnica do Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro, que é uma escola voltada para a área naval, construção de navios. Eu atuei no Arsenal de Marinha durante 4 anos. Eu comecei na área de ROV em 2006. Fiz um treinamento na área de ROV e ingressei na área de ROV em 2006 como trainee de ROV. Nesse período, né, que eu fui trainee, depois eu me tornei piloto de ROV, atuei em embarcações de operações voltadas para o óleo e gás, e em 2010 eu comecei a ocupar cargo de coordenação na área de operações submarinas. Então eu tive essa experiência offshore, depois eu tive uma grande experiência onshore também, na parte de gestão de contratos, na área de ROV, e hoje também eu voltei a trabalhar embarcado, mas também atuando em projetos na área de ROV, então sempre em contato, né, seja offshore ou onshore. Isso foi muito bom para mim, porque eu pude ter a experiência operacional no campo e também na outra face, com a parte de gestão de contratos, né, e também de equipamentos. Então, o tema de hoje, né, dessa webinar aí, é a parte de robótica submarina, né, em especial falar sobre ROV. A robótica ela é muito ampla, a atuação da robótica como tecnologia ela é muito ampla. Nós vamos abordar hoje aqui um assunto mais específico, que é a área de ROV. Né? O que é o ROV? Na verdade, o ROV é um veículo de operação remota. Vale sempre ressaltar que quando nós falamos sobre ROV, sempre arremete a questão de vir ao nosso pensamento o Wi-Fi, né, ou a parte wireless. E não é o caso. Quando a gente fala de operação remota, é uma operação à distância. Então, hoje a grande tecnologia de ROV, a maior parte da demanda na área de ROV, são com os ROVs de trabalho ultra pesados, que eu vou falar mais à frente. Esses ROVs, eles são controlados remotamente por um operador que fica na embarcação, e esse ROV, ele é interconectado com um cabo, que a gente chama de umbilical. Também vou poder abordar melhor à frente. Então, nós vamos agora compreender o universo do ROV de uma maneira também a compreender quais são os tipos de ROVs, né? Quando se fala em ROV, quais são as categorias de ROVs, as classes que existem e os ramos de atuação desse equipamento. Bom? Vamos para o planejamento. Né? Como eu gosto bastante de gerenciamento de projetos, né, em vez de colocar como índice dessa palestra, esse evento, vamos colocar como planejamento, né, que pode alterar, né, de acordo com a dinâmica. Então, primeiro vamos falar o que é um ROV, em seguida o sistema de ROV. É muito importante compreender o sistema, porque quando subentende-se que se conhece sobre ROV, geralmente falamos do veículo. Mas para que o veículo funcione, realize essas operações no fundo do mar, ou operação subaquática em geral, é importante compreender o sistema que permite que aquele ROV opere. Um outro ponto é a pilotagem, né, que é algo também inerente da função do operador de ROV, ou do piloto de ROV, do profissional do ROV em si, também a parte de pilotagem e a operação do equipamento, assim como também a manutenção desse equipamento. Então, o profissional que atua na área de ROV, além de ele realizar a operação, ou seja, fazer a pilotagem do equipamento, ele também é quem profere a manutenção desse equipamento. Quando quebra, no caso, a manutenção corretiva, assim como a manutenção preventiva, preparando o equipamento para que ele esteja sempre operacional para fazer, né, e realizar aí as operações. Um outro ponto importante, uma vez que eu já conheço o que é ROV, me aprofundei a conhecer o que é o sistema, comecei a compreender a questão de pilotagem, que é necessária a manutenção, aonde que esse equipamento atua, qual é a área de atuação dele. Eu começo a compreender, então, onde é aplicado. E depois, em que tipo de embarcação é equipada com a ROV dentro dessa área de atuação. Em seguida, vamos falar sobre a carreira desse profissional que atua na área de ROV, e as empresas que operam também, né? E vai ser muito importante, assim também como a atuação e a formação dos pilotos de ROV.
ROV, ele é a sigla para Remotely Operated Vehicle, que define um veículo de aplicação submarina remotamente operado, com capacidade para efetuar a projeção de presença humana em lugares, ou seja, profundidades inóspitas ao homem. A ideia do ROV inicial foi exatamente a dificuldade do ser humano realizar as operações no fundo do mar. De acordo com... começou a encontrar as dificuldades, então começou a criar assim, poxa, espera aí, como é que eu consigo alcançar aquele local e enxergar o que tem lá embaixo? Ah, não consigo com mergulhador, porque tem um limite aqui de 300 metros de profundidade. Será que tem como colocar uma câmera e ver o que está lá embaixo? Tem. Pô, mas será que tem como eu pegar e colocar pilotar aquela câmera? Tem como pilotar a câmera, eu consigo observar melhor, né, acessar alguns pontos que eu não conseguia. Será que eu consigo ter algum tipo de meio para intervir com aquele ambiente? Ah, tem, se eu colocar um manipulador. Então começou a ter o conceito do ROV exatamente de projetar a presença humana no fundo do mar, né, no fundo da água, exatamente porque o ser humano não conseguia atingir. Só que o ROV, ele é responsável por todas as operações submarinas em profundidades maiores que 300 metros. Por que colocou-se esses 300 metros? Porque até então era perfeitamente possível fazer as operações com o mergulho humano. Sendo que a partir dos 300 metros já não tem mais essa possibilidade do mergulho humano. Essa questão dos 300 metros já é uma questão de recorde, né, para poder atingir. Então começou assim, somente com a ROV. Agora, existem ROVs que atuam a 100 metros, 50 metros? Sim, totalmente. ROVs de observação, ROVs de intervenção também, que atuam em águas rasas, porque na maioria das vezes a operação com a ROV ainda assim se torna mais segura que atuar com o mergulho humano. A exemplo, por exemplo, profundidades aí acima de 100 metros, já vai ser muito difícil você encontrar a operação com mergulho humano. Geralmente vai ser adotado o mergulho com o ROV, exatamente por questões de segurança também. E aí podemos incluir nessa situação a construção, montagem, operação, inspeção, manutenção e intervenção de emergência em sistemas de equipamentos submarinos de produção de óleo e gás. Quer dizer, toda essa sequência de operações, todas as manobras que poderiam ser realizadas com o ser humano podem ser realizadas com o ROV. Mas, Adam, como assim? Porque é uma gama muito grande de operações que o ser humano pode realizar. Eu me atrevo a dizer isso, né, que todas essas operações que seriam feitas na superfície ou por um ser humano, porque o ROV ele pode ser dotado de ferramentas submarinas. Então, o que o ROV possa ser limitado a realizar lá no fundo do mar, nós podemos superar esses desafios instalando ferramentas submarinas que vão permitir que o ROV tenha desenvoltura, né, e também a habilidade para poder realizar a operação. O máximo que pode acontecer é que ele demore um pouco mais, vamos dizer assim, do que um ser humano lá no fundo e realizar a operação, ou se eu comparar com uma operação feita no onshore, em terra. Mas o ROV consegue realizar através de ferramentas, equipamentos, sensores e dispositivos periféricos que possam ser instalados no ROV. Tá ok? Então, vamos falar das classes de ROV, porque quando você começa a compreender o universo da ROV, o que eu percebo é que até quem atua no mercado, às vezes tem dificuldade de compreender de maneira sistêmica o que é o universo do ROV. Se eu trabalho com a ROV World Class, geralmente, se a pessoa não passou por um treinamento, se não houve uma pesquisa, ele não compreende as outras classes, o que norteia a área de ROV em si. Então, o ROV ele é dividido em 5 classes. A primeira, óbvio, é a classe 1, que são os ROVs de observação. O que significa isso? São os ROVs que apenas me permitem observar e gerar imagens. Eu não consigo ter nenhum tipo de interação com o meio externo. Foi o que eu falei no início. A primeira intenção foi, eu consigo observar o que está lá no fundo, já que eu não consigo alcançar? Sim, você pode colocar uma câmera. Será que eu consigo pilotar essa câmera para eu poder observar, fazer uma inspeção e ver o que precisa ser feito? Sim. Então, quando eu tenho uma câmera, entre aspas, pilotada, se eu tenho um ROV que consegue gerar imagens, eu consigo pilotar e pelo menos observar aquele meio, eu tenho um ROV de classe 1. Mas também temos ROVs
os ROVs de classe 2. E os ROVs de classe 2, eles se diferem dos de classe 1, apenas que, além da observação, ele permite também o transporte de pequenas cargas. Então, eu começo a evoluir com a ROV. Eu consigo observar, então, um ROV mais limitado. Eu consigo fazer uma inspeção, por exemplo, de um casco de uma embarcação, eu consigo inspecionar uma linha, eu consigo inspecionar o leito marinho. Tudo isso significa, então, que eu estou utilizando um ROV de classe 1. Agora, desde o momento que eu pegar esse ROV de classe 1 e eu consigo fazer um upgrade nele, em que ele possa ter algum tipo de intervenção com o meio externo, eu transformei o ROV classe 1 em classe 2. Por exemplo, se eu instalar uma pinça, ainda que seja uma pinça, em um ROV classe 1, em que eu possa coletar uma amostra de um sedimento, eu já tenho um ROV de classe 2. Por que um ROV de classe 2? Porque eu tive uma intervenção com o meio externo. Eu posso transportar uma pequena carga. Então, se eu coloco um manipulador com apenas uma atuação de abrir e fechar, uma pinça ou um gancho, algo que eu possa ter algum tipo de intervenção com o meio externo, esse ROV ele é um classe 2. Então, é muito fácil eu transformar um ROV classe 1 em classe 2. Na verdade, quando eu tenho um ROV de classe 1, basta a questão da escolha de como ou o modo que eu vou operar de ser um classe 2, porque o ROV, por menor que seja, ele pode ter algum tipo de interação com o meio externo. Então, eu coloquei aqui na fotografia, ó, eu vou voltar aqui, classe 1, você vê que ele não tem nenhum tipo de pinça, nenhum tipo de manipulador, então ele vai prover ali apenas a geração de imagem, como está ali na foto, são os mini ROVs, né? Agora, quando eu vou para classe 2, ó, essa imagem aí, a gente teve cuidado de colocar realmente aí a imagem correspondente, esses ROVs que estão aí. Se eu tirar esse manipulador, ele é um ROV de classe 1, porque eu não consigo ter interação com o meio externo. Uma vez que ele tem esse manipulador, ele passa a ser um ROV classe 2, que tem interação com o meio externo. Agora, nós temos também o ROV de classe 3. O ROV de classe 3, ele se torna uma classe especial, que nós chamamos também de work class. São ROVs para trabalhos, ou seja, ROV para trabalho pesado. Esse tipo de ROV, em específico, é o ROV mais utilizado na indústria de óleo e gás. Por quê? Porque é o ROV de intervenção. Então, quando se fala em ROV classe 3, também pode falar, eu trabalho ou eu conheço um ROV work class, que é um trabalho para é um ROV para classe de trabalho. Qual é a intenção desse ROV? É um ROV de intervenção com o meio. Além dele gerar imagem, né, de ter uma imagem com qualidade, são ROVs que já têm a intenção para construção, para uma intervenção com o meio para realizar alguma operação, que ele vai ter, injetar um fluido em alta pressão, ele vai ter atuação com os manipuladores, e essas intervenções são intervenções mais pesadas, são intervenções realmente de construção. Por isso, a larga atuação desses ROVs na indústria de óleo e gás. Então, esses ROVs, né, chamados ROVs de intervenção, também são chamados ROVs work class, mas quando eu falo de classe, é o ROV do tipo classe 3. Dando sequência, nós temos também os ROVs de classe 4. Os ROVs de classe 4 são chamados trenchers, ou tratores, né? A tradução aí em inglês para tratores. Qual é a intenção desse ROV? Qual a finalidade dele? São os enterradores de cabos. Esses ROVs, eles, né, não deixam de ser ROVs, óbvio, porque eles têm um controle remoto. No entanto, a finalidade da operação é fazer, né, ser o enterrador de cabo no leito marinho. Por isso, dessa disposição, como se pode ver na foto, dessas esteiras. Por que esse ROV ele tem esteiras e os outros têm propulsores? Esse tem esteira porque a intenção dele é a atuação exatamente no leito marinho. Um tipo de operação que é realizado, por exemplo, eu vou interligar um continente ao outro e com uma fibra ótica ou com cabo elétrico. Então, esses ROVs, eles fazem essa parte de enterrar o cabo no leito marinho. Então, a intenção do ROV, a finalidade desse tipo de ROV, que é bem diferente das outras classes, mas não deixa de ser um ROV e também um ramo de atuação da robótica submarina. Ele não tem a intenção de voar, o termo é esse mesmo. Quando eu falo de voar, né, quando a gente utiliza esse termo muito na ROV, ó, eu vou voar com ROV, então é o termo que nós utilizamos. Então,
Então, esse ROV, no caso, não é um ROV que voa na água, é um ROV que tem atuação no leito. O termo é esse mesmo, tá, pessoal? A gente fala assim, está voando, porque como é um universo, imagina, é um universo muito grande no mar, né? Então, ou eu posso pousar com o meu ROV no leito marinho, ou eu vou voar com o meu ROV, o termo técnico utilizado na área de ROV. Então, os trenchers, ou o ROV classe 4, são os tratores submarinos, os enterradores de cabos. A finalidade, enterrar no leito, né, de maneira bem profissional e adequada, cabos que podem ser cabos elétricos, dutos, e podem ser também cabos até de fibra ótica. E temos a classe 5, que são os protótipos, ou os ROVs em desenvolvimento. Mas a classe 5 geralmente é o que o pessoal desconhece e geralmente tem um desconforto em poder explicar a classe 5. Então, algumas instituições que eu já presenciei falam, o ROV se divide em 3 classes. Não, são 5 classes. Então, o que eu comecei a investigar é que, por falta de conhecimento da classe 4 e da classe 5, né, o pessoal acaba, né, suprimindo essas 2 classes, mas elas são muito importantes. Por exemplo, os trenchers são muito importantes, existe um segmento grande com os trenchers, e o classe 5 são todos os protótipos e ROVs que estão em desenvolvimento, porque o ROV é uma tecnologia muito viva. A todo momento está criando um ROV com uma nova tecnologia, né, com novas ferramentas. Então, enquanto está no campo do protótipo, dos testes, e ainda não está sendo comercializado e aprovado pelo mercado e pela indústria, esse ROV ele vai ser enquadrado na classe 5. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o que é o ROV. Então, o ROV que eu peguei como referência, né, o ROV mais utilizado no mundo, né, também nas questões das operações, que são os ROVs de intervenção, ou seja, classe 3, os ROVs Work Class. Então, a parte frontal, que nós estamos vendo aí, a parte frontal de ROV, eu estou olhando de frente para ROV. O que eu tenho geralmente aqui? Eu tenho sonar. Sonar é um equipamento de navegação que ajuda muito, não só na operação do dia a dia, mas em questões de contingência, porque se eu tiver pouca visibilidade, ou se eu estiver muito distante de um alvo, o sonar ele me ajuda muito. Tem sonar aí com alcance de 200 metros, é exemplo, né, que é bem comum, 200 metros. Então, imagina, eu não consigo ter essa visualização através das câmeras. Então, se eu tenho um poço de petróleo, né, eu tenho algum equipamento com grande massa, a uma distância de 100 metros, eu não consigo captar 100 metros através das câmeras. Ainda que a água seja límpida e não turva, então eu tenho que utilizar o sonar, são instrumentos que eu utilizo para navegação. Ainda que, se eu tiver algum problema com as minhas câmeras, eu tenho sonar que eu posso me guiar por ele. Se eu tiver a turbidez da água, eu posso me guiar pelo sonar também, assim como a distância, independente da melhor câmera que seja, e com a melhor qualidade da água para a questão de visualização, o sonar ele é imprescindível, ainda mais para as questões de distância. Nas câmeras de vídeo, que são muito comuns, eu tenho várias câmeras, geralmente no ROV Work Class, câmera traseira, câmera de topo. Na parte frontal tem de 2 a 3 câmeras também, então que vão me dar vários ângulos, exatamente para poder também mitigar a possibilidade de paralaxe, que é o quê? Às vezes é um engano, né, do ângulo, na hora que eu tiver para fazer uma operação, pegar alguma coisa com o manipulador, para eu não me guiar somente por uma câmera, eu tenho várias câmeras instaladas, então eu consigo ver através de outros monitores a direção e a profundidade onde eu vou, né, pegar aquele equipamento ou alvo em si. Então, as câmeras de vídeo, geralmente, na maioria das vezes, são dotadas de um equipamento chamado pan e tilt. Esse equipamento é o que permite eu movimentar a câmera. Então, quando eu falo pan, movimento panorâmico, né, no movimento horizontal, e tilt, movimento vertical, para cima e para baixo. Então, esse sistema pan tilt pode ser hidráulico ou ele pode ser elétrico também. Então, a câmera acoplada a esse sisteminha, eu movimento a câmera para a direção que eu desejo observar. Outro ponto interessante que distingue um ROV do tipo Work Class são os manipuladores robóticos, né, ou braços do ROV, que nós chamamos também. Esses manipuladores, geralmente eu tenho 2, posso ter apenas um, dependendo do modelo, que vai ditar a operação. Eu já vi ROVs até com 3 manipuladores instalados na parte frontal, mas normalmente para um ROV Work Class, né, ao redor do mundo, na grande maioria, existem dois manipuladores instalados.
um manipulador geralmente com 5 graus de liberdade e um outro manipulador com 7 graus de liberdade, também podendo ter 2 com 7 graus de liberdade. O que são graus de liberdade? Movimentos que esse manipulador, né, cada grau de liberdade é um movimento que eu tenho com esse manipulador. Por que eu tenho, na maioria das vezes, um com 5 graus e um com 7 graus? Porque em algumas operações, ter um de 5 graus de liberdade facilita na hora de segurar uma estrutura, porque ele é mais perpendicular, ele tem uns movimentos mais perpendiculares. E o manipulador de 7 graus de liberdade, ele me dá um range maior de atuação, precisão e mobilidade, para eu poder atuar em alguma área que seja com maior dificuldade de acesso. E também tem as lâmpadas. As lâmpadas são muito importantes, lâmpadas ou luminárias submarinas, porque dependendo da profundidade, independente de ser dia ou noite, eu só vou poder contar com a iluminação artificial. Então, geralmente, na câmera, quando eu tenho uma câmera instalada no sistema Point Tilt, eu tenho uma luminária também acompanhando. Por quê? Porque para onde eu for observar com a câmera, é importante que eu esteja iluminando, para que eu tenha acesso visual ao alvo. E também existem as luminárias fixas, que ficam em partes estratégicas, geralmente partes fixas no front do ROV, para que ilumine, né, de maneira geral e sistêmica também para onde o ROV está se guiando, está navegando. Então, né, nessa figura aí, nós temos aí, junto com as câmeras, as luminárias, que ficam ali instaladas também no sistema Point Tilt junto com as câmeras, assim como também as luminárias fixas, que ficam ali nos pontos que sabidamente é necessário que sempre esteja iluminado. São os manifolds de controle eletrohidráulicos. Como eu falei lá no início, o que permite o ROV ter uma gama muito grande de atuação e poder realizar todas essas proezas lá no fundo do mar é a instalação de ferramentas, sensores e periféricos. Então, os ROVs, na maioria das vezes, ROVs World Class, eles já são dotados e preparados com tomadas hidráulicas, tomadas elétricas, tomadas eletrônicas e tomadas hidráulicas para a instalação dessas ferramentas. Então, já tem lá uma padronização de saídas hidráulicas de tomadas em que eu posso instalar ferramentas para a realização das operações submarinas no fundo do mar. Agora, com uma visada lateral do ROV, eu peguei como referência dos ROVs World Class, nós temos aí o flutuador. O que é o flutuador? O flutuador é um item muito importante, né, limitador e também importante dos ROVs. Por quê? Primeiro que o flutuador, ele também delimita muito qual é a profundidade que eu vou atingir do meu ROV. Por exemplo, esse ROV é um ROV para 4.000 metros. Como eu sei disso? Está ali o nome dele, né? Triton, 4.000 metros. Então, eu sei que se eu seguir uma profundidade maior do que 4.000 metros, geralmente que ele tem um range de segurança de 20%, então eu sabendo disso já, eu sei que eu posso ir no máximo a 4.800. Excedendo a isso, provavelmente esse flutuador vai colapsar. Por que colapsar? Porque ele é feito de um material polimérico. Então, é como se fosse uma espuma sintética, claro, com uma alta resistência, mas é um material polimérico. Então, existem ali, né, que a gente chama de colmeia, que existe ar lá dentro, e aquele material também ele vai sofrer em determinada profundidade que exceda ao seu limite estabelecido, ele vai colapsar. Então, é importante sempre respeitar a profundidade máxima do ROV, que na maioria das vezes o grande limitante é o flutuador. E o flutuador é exatamente o equipamento, né, o item do ROV que vai ter esse equilíbrio, porque o meu ROV ele pode pesar em torno de 4 toneladas. Geralmente o peso é esse, 4 a 5 toneladas fora d'água, peso de um ROV World Class. Mas quando eu coloco esse ROV na água, por causa do flutuador, ele pode ficar neutro, ou seja, o peso zero, exatamente por causa do empuxo provido pelo flutuador. Então, na água, claro, eu não consigo diferir o peso, o flutuador só vai colocar mais peso no meu ROV fora d'água. Mas dentro da água vem a função do flutuador atuando, que é neutralizar o peso de toda essa massa metálica. Imagina, tem bomba aí, tem os manipuladores, na maioria das vezes os equipamentos são metálicos e muito pesados. Então, toda essa estrutura, se eu não tiver um flutuador, vira uma poita no fundo do mar, eu não conseguiria me deslocar com esse ROV, os propulsores não teriam força suficiente para poder deslocar.
Então, o flutuador é o que garante essa flutuabilidade e a neutralidade do peso na água. Então, entendemos aí sobre o flutuador, que é um item importantíssimo, temos que tomar muito cuidado com ele, porque ele pode sofrer danos, né, e ruptura, trincas, então tem que ter um cuidado especial com os flutuadores, por não ser metálico e ser polimérico. Temos também os propulsores. Todo ROV, ele vai ter propulsor. O que acontece é que em ROVs classe 1, que são os ROVs elétricos, na maioria das vezes, poderá ser um propulsor elétrico. No caso dos ROVs World Class, na grande maioria são propulsores hidráulicos. Se houver a pergunta assim, Adam, mas existe ROV classe 3 ou World Class com propulsor elétrico? Sim. Na grande maioria das vezes, o propulsor é hidráulico. Por quê? Pela questão da potência. Então, os propulsores, a função nobre dele é exatamente permitir que eu desloque e que eu navegue com o ROV. Então, eu vou ter propulsores verticais ou longitudinais e também os propulsores verticais, né, horizontais, no caso, e os propulsores verticais. Os horizontais é o que nós temos acesso aí na imagem. Geralmente, eu tenho 4 propulsores horizontais, ou longs, que a gente chama, né, ou longitudinais, que aí abreviando ficam os longs. Então, eles são esses 4 propulsores, 2 atrás e 2 na frente, que me permitem, num arranjo vetorial, que eles são instalados, aí eu ter um movimento para trás, para frente, para o lado, para o outro e girar no mesmo eixo, ou seja, sentido horário ou anti-horário. No entanto, eu tenho que ter também os propulsores verticais. Alguns ROVs têm 2 propulsores verticais, 3 ou até 4. Os propulsores verticais é o que permitem eu subir com a ROV e descer com a ROV, né? Um movimento vertical para cima e para baixo. Desculpa. Temos também os sistemas eletrônicos de navegação, controle e posicionamento. Como eu falei, existem as tomadas hidráulicas para instalar as ferramentas, existem também tomadas, vamos dizer assim, que eu posso instalar, né, eletricamente sensores, eletronicamente também sensores, e também o sistema de posicionamento da ROV. O que é o sistema de posicionamento da ROV? É que os ROVs, geralmente até os mais modernos, isso já é comum, já de muitos anos, permitem você ter funções de piloto automático, ou seja, deslocamento, como um carro automático, né, que você pode ali programar ele se deslocar a uma determinada velocidade constante, você manter o ROV parado no mesmo eixo, você colocar comandos automáticos de alta profundidade para que ele mantenha aquela profundidade, e até mesmo comandos de altitude. Então, esses comandos eletrônicos, eles se permitem existirem exatamente devido aos sensores que estão instalados na ROV e que permitem, então, ter essas facilidades nas manobras e nas operações. E também falando da estrutura metálica. Geralmente, na grande maioria das vezes, os ROVs World Class, eles são uma estrutura de metal. Esse metal geralmente dura alumínio, porque o alumínio, exatamente pela questão da corrosão, né, o ROV que está ali em contato com a água salgada, então altamente corrosiva, mas também, né, quando eu tenho ROVs que adotam na parte estrutural dele, não no core, né, que é a parte central onde suporta o peso, que aí tem que ser metálica, mas na parte periférica, né, materiais poliméricos, né, que ajudam na flutuabilidade e tem maior resiliência também. Então, vai depender do modelo do ROV, mas na grande maioria, para os ROVs de trabalho pesado, é uma estrutura metálica, quando eu falo do chassi. Aí entendemos sobre o veículo, já começamos a entender os componentes do veículo, já de uma maneira geral para o ROV, seja de qualquer classe, né, do que eles vão possuir, mas o que eu preciso para que esse ROV ele possa operar? Né? Eu falei do veículo, mas o que eu preciso para que esse veículo funcione e o que eu tenho que ter conhecimento que exista para que permita que essa operação seja realizada através do ROV? Então, nós temos que começar desde a geração de energia. Independente do ROV ser hidráulico ou elétrico, ele vai necessitar de alimentação elétrica inicial, que pode ser provida pelo gerador, um gerador próprio do sistema de ROV, ou pela própria embarcação, se ela tiver condições de fornecer a quantidade e a qualidade de energia que eu preciso. Geralmente, eu tenho que ter um espaço para que eu realize a operação. Como eu falei, o operador
ele manobra e opera esse equipamento à distância, geralmente na embarcação. Então, ele tem que estar em um local onde ele vai ter acesso aos monitores, aos computadores, onde ele vai controlar todo o sistema, que nós chamamos de container de operações ou sala de operações do ROV. Nesse local é que ele vai ter a comunicação com a embarcação, a comunicação com o operador do guincho, que eu vou explicar mais à frente, né, que é o sistema de lançamento, que vai permitir eu lançar o ROV na água com segurança e retornar com ele para o convés da embarcação também em segurança. E, normalmente, também eu tenho um local para realizar a manutenção, que são pequenas oficinas, pequenas oficinas que permitem realizar a manutenção do sistema de ROV. Então, eu consegui ver a oficina, as operações e o sistema de lançamento. O sistema de lançamento, geralmente, ele vai contemplar uma unidade de força, né, que parte hidráulica e elétrica, na verdade é eletrohidráulica, que vai permitir eu lançar o ROV e recolher. Agora, um ponto interessante de entender um sistema de ROV é sabermos que ele pode ser um ROV no modo free swim, ou seja, ele ser lançado diretamente na água, através do cabo, ou ele pode ser também um sistema que tenha um gerenciamento de tether. Aí ele pode ter, tá vendo aí, vocês podem ver na figura, tem um cabo armado, onde é conectado o TMS do tipo top hatch, e nesse TMS eu tenho, então, um tether que vai até o ROV. Por que isso? Porque quando eu tenho um TMS, me permite maior mobilidade com o ROV na água. Então, o TMS, eu lanço o ROV, o conjunto ROV e TMS na água, chego até a profundidade de trabalho, e quando eu atingo a profundidade de trabalho, um pouco acima, vamos supor 30, 40 metros antes de chegar no leito, o piloto desacopla o ROV do TMS, vocês podem ver aí, esse amarelinho, é o top hat, ele desacopla e ele vai ter um raio de excursão tanto quanto a quantidade de tether que ele tiver. Por exemplo, se tiver 500 metros de tether, eu tenho um raio de excursão de 500 metros para atuar. Um ROV free swim, ele já é conectado diretamente no cabo armado. Funciona? Claro que funciona muito bem, mas ele não tem a mesma mobilidade que um ROV com o sistema do tipo TMS propõe. Então, aqui já começamos a entender um sistema de ROV. Vimos aqui a geração de energia, ele tem que haver um local para operação, tem que haver um local para manutenção, tem que haver um sistema de lançamento. Agora, existem ROVs que não possuem sistema de lançamento? Sim, os micro-ROVs, os mini-ROVs, ROVs classe 1, muito leves, você pode lançar na mão. Você pode ir no costado da embarcação e lançar ele manualmente, no próprio tether. São ROVs muito pequenos. Mas quando eu falo de ROVs work class, não existe essa possibilidade. Tem que haver um sistema de lançamento para que eu consiga lançar esse ROV na água em segurança e recolhê-lo também ao convés da embarcação em segurança. Mas não para por aí. Temos também o ROV, o mesmo sistema de ROV, mas que está na configuração TMS do tipo gaiola. O que difere do TMS do tipo top hat, que eu expliquei um pouquinho antes? Do tipo gaiola, ao invés de eu acoplar o ROV, como vocês viram lá, né, desacoplar, acoplar, eu estaciono o ROV dentro da gaiola. Mesmo princípio. Existem vantagens e desvantagens. É um modo diferente, mas é muito parecido com o TMS de top hat. Então, o meu raio de excursão vai ser tal qual a quantidade de tether que eu tiver. E como que se dá o acoplamento ou a saída? Eu vou entrar na gaiola e vou sair da gaiola. Então, é como estacionar um carro dentro da garagem. Tudo muito bem justo, né, para que o ROV fique bem preso lá. Existem sistemas também que travam um ROV, que a gente chama de pantógrafo, né, ou clamps, que travam um ROV dentro da gaiola. E, por fim, nós temos o ROV free swim, que aí eu elimino o TMS, seja top hat ou seja gaiola. No modo free swim, foi como eu falei, o ROV é conectado diretamente no cabo armado. Não existe o tether. Ele é conectado diretamente no cabo armado, então todo deslocamento é através do pêndulo.
Então, ele tem menor mobilidade. E também, aí, o piloto, ele já se preocupa de pilotar o ROV desde o momento que o ROV bate na água. Se ele tiver 3.000 metros de profundidade para atuar, ele vai descer os 3.000 metros pilotando, porque o ROV está livre e apenas com o comando do piloto. Adam, e quando é um TMS do tipo top hatch ou gaiola? Não existe essa necessidade de ele descer pilotando, ele acompanha, né, ele está ali acompanhando a descida, mas toda a operação fica a cargo do operador do guincho que está ali descendo o cabo armado. Quando chega na profundidade de trabalho, é que o operador vai desacoplar do TMS ou sair de dentro da gaiola. No caso do free swim, não. O free swim, o RV está, que a gente chama de free fly, ele está livre. Então, o operador do ROV, ele já bateu na água, ele já tem que ir controlando o ROV e colocando sempre em posicionamento seguro. Então, é interessante que a gente acabou de aprender o seguinte: se alguém um dia falar, eu trabalho com ROV, eu sou profissional da área de ROV, você poderá falar assim, tá, então me diz, você trabalha com ROV free swimming, TMS do tipo top hatch ou TMS do tipo gaiola? Ele vai ter que trabalhar com um desses três. Então, já é um ponto muito importante, compreender esses três e as suas diferenças. Tem vantagem e desvantagem. Vamos lá. Um ROV free swim, eu tenho menos equipamento para dar manutenção, porque eu não tenho a gaiola, não tenho TMS. Mas eu perco na questão de operação, que é a mobilidade. Né? A gaiola, ela já protege o ROV, porque o ROV fica protegido lá dentro, estacionado. Então, isso é uma vantagem da gaiola. Mas também, se eu quiser instalar ferramentas ao redor do meu ROV, acoplar, agregar ferramentas a ele, eu posso ter dificuldades, porque o ROV entra justo dentro da gaiola. Já um TMS do tipo top hat, como ele só é um ponto de acoplamento no topo do ROV, vai ser mais fácil eu conseguir alterar o design do ROV, o tamanho do ROV, acoplar ferramentas. Então, cada situação vai ser aplicada a uma operação específica, com vantagens e desvantagens a serem analisadas e que melhor se apliquem à operação. E falando sobre a pilotagem é algo muito importante, porque além de você ter o equipamento operacional, você tem que operar, né? E operar bem esse equipamento para que ele não quebre, para que não se envolva em acidentes também, seja com o pessoal ou seja até com o equipamento. Então, o profissional da área de ROV, além de garantir a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, ele também tem que prover a operação. Então, com o tempo, essa habilidade vai sendo adquirida, né, tanto que você chega como trainee, quem inicia nessa área começa como trainee de ROV, um funcionário em treinamento, até porque em escola não se aprende a pilotar, ainda que você realize horas de simulador, você não está pronto a operar o ROV, você tem que aprender no campo. Então, isso é aos poucos, essa habilidade é adquirida, e é aquela questão, quanto mais horas, né, quanto mais tempo você vai adquirindo, mais hábil vai ficando também nessa operação. Isso se aprende no campo. Então, aqui eu coloquei algumas fotografias, né, da parte que fica no controle de operações, como eu falei, que pode ser no container ou numa sala de operações, geralmente muito parecido, que você tem ali são monitores, computadores, joysticks, né, onde você controla todo o sistema de ROV, desde a geração de energia até a entrega final, que é o veículo. Então, não difere muito. Eu coloquei aqui, são vários modelos diferentes, mas todos com a mesma finalidade, controlar e operar o equipamento. Depois eu tenho alguns vídeos, se der tempo eu vou colocar, não sei se vai dar, mas é a parte de operação. Então, aí fica assim, o piloto. O piloto, ele não atua sozinho. Geralmente, você tem um piloto e o copiloto, quando eu falo de work class também, claro. Então, o copiloto, ele auxilia o piloto na questão da localização, atua a ferramenta e os manipuladores, com as anotações também. E o piloto, ele se preocupa com a navegação, sua localização, e com o auxílio do copiloto, né, ele consegue fazer a operação. Então, é sempre necessário ter dois para que a operação seja segura e eficiente também. Então, geralmente, eu tenho um piloto e o copiloto. Existe a função, eu sou um copiloto de ROV, eu sou piloto? Não. Você é piloto ou copiloto por excelência. Vai ter uma operação que eu sou o piloto e o meu colega está como copiloto, e sempre um revezamento. Todos são pilotos de ROV ou operadores de ROV, mas naquela operação específica, ele está atuando como piloto ou copiloto, apenas na operação. Mas também,
além de eu ter que realizar a pilotagem, algo muito importante é a manutenção que tem que ser realizada no sistema de ROV, não somente no ROV. A manutenção tem que ser proferida no sistema de lançamento, na parte de geração de energia, no ROV, no veículo, se tiver TMS, no TMS também, além também, né, que não se fala muito, além da manutenção, a questão da limpeza e conservação do sistema de ROV, que é feita única e exclusivamente pela equipe de ROV. Então, assim, engraxar o cabo, limpar o guincho, né, fazer todo tipo de manutenção é única e exclusiva da equipe de ROV. Não existe a situação, vamos chamar uma equipe de manutenção, vamos chamar, não. Só se for algo muito específico, muito pesado, que necessite de ferramentas, né, de uma magnitude que não se possa ter a bordo, a equipe de ROV não tem acesso, mas na maioria das manutenções, em geral, é feita pela equipe. Por isso que é interessante ter uma coesão da equipe, né, uma equipe multidisciplinar, nas áreas, né, distintas de mecânica, eletrônica, informática, eletrotécnica. Por quê? Porque essa coesão na hora de montar a equipe é importante para que ela seja multidisciplinar, para que todos contribuam com a manutenção da maneira adequada. Então, coloquei aqui fotos, por exemplo, uma manutenção no sistema de lançamento, ali no guincho, uma manutenção eletrônica e a instalação de uma ferramenta ali no veículo também, que essa parte da manutenção é importante. Interessante no ROV é que você entra com uma área de formação, mas com o tempo você vai adquirindo a experiência tal que você começa a compreender as outras esferas. Por exemplo, um eletrônico, ele não entra sabendo muito de mecânica, mas com o tempo você vai adquirindo aquele conhecimento específico do sistema e você começa a observar que vai equalizando as questões de equipamento, até porque existem muitos treinamentos que as empresas proporcionam para os profissionais, que é exatamente para poder equalizar o máximo possível o nível de conhecimento. Então, treinamento na área de hidráulica, treinamento na área de elétrica, fibra ótica, transmissão, tudo isso é também realizado, ferramentas submarinas também, para que a equipe tenha, né, um conhecimento adequado e equalizado também no sistema de ROV. Aqui mais algumas fotos de manutenção, né? Aqui, por exemplo, tem uma foto de uma reterminação do cabo armado, exatamente quando fadiga muito, né, como é um ponto de fadiga ali do cabo armado, então, às vezes, tem que ser feita uma reterminação, o corte de uma determinada seção desse cabo, e ele ser reterminado para que não tenha problema com os condutores elétricos ou com a fibra ótica. Então, uma manutenção também periódica, que é realizada no sistema. E eu coloquei uma foto aí de exemplo da equipe de ROV, né, a equipe reunida, né, exatamente para mostrar que o profissional ele não trabalha sozinho nesse segmento, como na maioria dos segmentos é feito sempre através de uma equipe. Nessa equipe tem um supervisor e também os seus operadores ou pilotos, né, todos, como eu falei, de uma maneira coesa na parte do conhecimento, onde a equipe sempre trabalha junta, tanto na parte da operação quanto na parte da manutenção. Então, aqui, né, eu fiz um apanhado, né, do ROV, da parte de operações, da manutenção e do sistema de controle também. Agora, qual é a área de atuação do ROV? Falei, né, sobre o ROV, sobre a manutenção, sobre a pilotagem, sobre o sistema, mas onde que atua? De onde que se emprega esse recurso, esse equipamento? Então, o ROV, eu coloquei aqui numa sequência. Desde, quando eu falo de óleo e gás, desde a parte da exploração e pesquisa, o ROV já tem atuação, aí coloquei esse navio branco aí, exemplo, que é o navio de pesquisa. Então, quando eu estou lá pesquisando, procurando se existe recurso mineral naquela região, eu já tenho a utilização do ROV nessa parte de pesquisa, até o momento que eu decida perfurar, eu encontrei então ali o recurso, vamos explorar a área. Eu tenho a atuação do ROV também. Em sequência, a construção também, construção submarina, eu tenho a larga utilização do ROV, e também na produção, que eu também tenho a utilização em larga escala do ROV. Um exemplo é a manutenção desses equipamentos que estão lá no fundo produzindo, quando falham, quando já não funcionam, quando eu tenho algum tipo de problema, o ROV ele vai seguir para atuação e para ajuda na questão da operacionalização desse recurso. Então, eu tenho aí o ROV desde a pesquisa até a produção. Então, estou englobando aí a construção também até a produção.
Isso é importante. Então, ele atua em todas as áreas, desde a pesquisa até a produção. Coloquei aqui um exemplo da pesquisa, né, que é um navio, aquele navio branco que estava lá na foto, que é o Vital de Oliveira, na Marinha do Brasil, um navio de pesquisa, e aí está o exemplo do ROV utilizado no Vital de Oliveira, né, fazendo pesquisa. E aí essas fotos ao lado, exatamente a gente consegue observar, olha esse ROV, por exemplo, no fundo do mar, ele não está atuando ferramenta, ele não está em um poço de petróleo, ele não está atuando em um equipamento que está instalado no fundo. O que a gente consegue observar é um leito marinho, né, de maneira virgem, vamos dizer assim, um ROV explorando lá no fundo. O que esse ROV está fazendo? Ele está fazendo o que nós chamamos de survey. Survey, quando nós traduzimos, é pesquisa. Então, é um trabalho de pesquisa. Antes de explorar aquela área, antes de eu decidir construir ou fazer qualquer tipo de exploração, eu primeiro faço a observação, eu faço a parte de pesquisa, a parte de localização, tudo isso ainda sem usar ferramentas. Talvez eu use sensores ou instrumentos. Depois eu posso partir para uma etapa de coletar amostras para pesquisas, que é uma etapa seguinte. Depois, em sequência, aí sim, intervir com o meio, construir, perfurar, instalar equipamentos. Então, essa sequência é muito interessante. O ROV, ele atua desde a pesquisa, quando eu vou para a etapa do survey, até a construção, e eu vou além, né? Não só a construção, ao descomissionamento, porque depois que estiver produzindo e aquele campo já não estiver mais produzindo, né, e não é mais interessante continuar produzindo, a parte da desmobilização de todos aqueles equipamentos, da retirada, também vai ter muito trabalho a ser realizado pelo ROV também. Então, aqui são fotografias, são imagens da parte de pesquisa, ainda na parte de exploração das imagens, e, em sequência, consegue observar o ROV coletando amostras, porque é muito interessante, tem que ver qual é a fauna, né, qual é o tipo de vida marinha que tem naquela região, se pode explorar, se tem que ser feita uma outra rota, acontece muito. Não, essa rota tem, né, não vamos poder passar por essa rota porque vai agredir muito o meio ambiente, então vai ser feita outra rota. Então, isso é muito importante nessa parte da atuação, o ROV, para ser feita a pesquisa, as análises e também as amostragens também, para que seja decidido aí a futura vida do campo. Outro ponto também que é muito utilizado, o ROV, é uma operação que é muito utilizada, eu estou dando sequência aqui, né, pesquisei, ainda mais em águas rasas, é o acompanhamento de mergulho. O ROV acompanhar o mergulho de maneira segura. Então, o mergulhador, aí temos exemplo, né? Geralmente em águas rasas, óbvio, porque se eu tenho um mergulhador atuando, nós já sabemos que nós estamos aí no máximo, que não vai acontecer uns 300 metros, porque seria impossível o ser humano dar uma água mais profunda que isso. Então, temos ali o ROV dando auxílio ao mergulhador na primeira figura, no segundo ali o mergulhador que tirou foto com o ROV também, né? Na terceira e quarta figura da mesma maneira. O que conseguimos observar com o conhecimento que já adquirimos aqui é que em todas essas figuras, me parece que é um ROV classe 2. Por que classe 2? Porque se esse ROV tem um manipulador e permite ele auxiliar o mergulhador para levar uma ferramenta, ele permite que o ROV colete uma amostra do coral ou, né, de qualquer vida marinha ali, ele colete uma amostra até um mineral. Então, ele é um classe 2. E como eu falei lá no início, é muito fácil transformar um ROV classe 1 em classe 2. Então, normalmente, se o ROV desce uma operação, é muito interessante que ele já desça com recurso de classe 2, que é o manipulador, porque ele pode auxiliar, seja um mergulhador ou até mesmo a operação se ele estiver sozinho para uma coleta de amostra, ou safar, vamos dizer assim, né, alguma operação tendo um manipulador. Então, aí é o exemplo, né, também de uma área de atuação do ROV, que é o acompanhamento de mergulho humano. Também é muito utilizado. Para que isso? Né, quando eu falo sobre essa questão? Tudo para poder atender a engenharia submarina de óleo e gás. Então, eu peguei esse layout submarino, que eu vi que é bem completo, eu acho ele bem completo, verifico dessa maneira, em que a área que nós estamos observando, em algum momento foi uma área virgem, inexplorada, não teve nenhum tipo de exploração. E aí vocês podem observar que em algum momento algum navio de pesquisa
foi nessa área para fazer algum tipo de levantamento, seja topográfico, seja um levantamento também daquela região ali, se existe o recurso mineral. Nessa etapa, o ROV atuou. Existiu o ROV presente para ser feita a pesquisa. Ok, observamos que é uma área interessante, que existe sim indício de ter o recurso mineral. Então, vamos partir, então, para a coleta das amostras. Sim, nessa etapa, o ROV também atuou. Logo em seguida, olha, verificamos que a área é muito interessante, existe sim o recurso mineral, vamos começar a construir. Vamos começar, na verdade, agora a explorar, vamos perfurar. Nessa etapa de perfuração, o ROV atuou. Ele atuou porque as embarcações de perfuração são dotadas de ROV. Logo em seguida, que a perfuração dos poços foi realizada, então tem a etapa de construção, vamos interligar esse poço e entregar, né, essa produção para que escoe até uma plataforma de produção. Essa etapa, o ROV também atuou, porque nessa etapa de construção, sem o ROV era impossível, seria impossível ser realizado. Logo em seguida, começaram a chegar, então, as plataformas e precisou ancorar essas plataformas. O ROV também é necessário nessa etapa, que é a etapa que vai estar precedendo a produção. E na etapa da produção, quando se começa, então, a produzir nesse campo, também é necessário a ROV para manutenção e para a operação desse campo. E depois, quando se decide, então, o campo está maduro, está produzindo, a ROV está atuando também na manutenção do campo. Quando se decide não mais explorar esse campo, desmobilizar tudo e realizar, então, o que chamamos de descomissionamento, aí sim também vai ser empregado o ROV para ser revertido tudo isso, tirar esses equipamentos aí do fundo, e aí vai ter muito trabalho para o ROV também. Então, o que eu estou dizendo é que aqui para vocês é que o ROV tem atuação desde o início até o fim, até a reversão de todo esse processo, em larga utilização da robótica submarina nessa produção e nessa indústria também. Quando eu falo disso, eu falo de intervenção, né? Falei sobre a ROV de intervenção, mas falei pouco sobre a intervenção. E a intervenção, eu peguei essa figura que ela denota muito bem que é a intervenção. Equipamento submarino, realmente um BOP, o ROV atuando no painel. Então, ele está com um manipulador docado no painel, né? Ele está ali fixado com o manipulador, e o outro manipulador, ele está ali atuando as válvulas do painel desse equipamento submarino. Então, esse é um exemplo de uma intervenção submarina com ROV do tipo World Class, que é um ROV classe 3. Mas como que eu consigo realizar essas intervenções? Algumas podem ser intervenções diretas. O que são intervenções diretas? Eu diretamente com meu manipulador realizar a atuação. Mas existem também, e a grande maioria das operações são assim, que são as operações indiretas ou as intervenções indiretas. O que são elas? Necessitam de uma ferramenta para que eu consiga atuar naquele equipamento ou naquele recurso da operação. E aí entra um fator muito grandioso da indústria de robótica submarina, a indústria subsea em geral, que é o campo das ferramentas submarinas. A todo momento, a indústria está inovando e criando novas soluções para atuação, seja para novas tecnologias, ou seja, para melhorar o que hoje já temos, produzindo e melhorando e otimizando cada vez mais os recursos. Então, eu coloquei aqui apenas as ferramentas principais e com maior utilização no mercado, né? Vamos dizer assim, as ferramentas em condições sine qua non. Mas existe um campo muito grande de ferramentas. Seria não só uma palestra apenas para ferramentas, um curso, talvez uma matéria, talvez teria que haver uma cadeira só para ferramentas, porque é uma gama muito grande. Só para que vocês tenham uma noção da dimensão, eu me atrevo a dizer que para todas as ferramentas que o ser humano utiliza hoje, nós aqui no onshore, na indústria, existe uma correlata para o ROV atuar no fundo do mar. O que vai mudar é apenas a maneira de alimentação e o supply dela, que vai ser elétrica, que vai ser hidráulica, apenas o shape, apenas a maneira de atuação dela, mas vai existir um recurso, vai existir uma solução parecida e semelhante no mesmo, pontuado no mesmo conceito da ferramenta utilizada por nós aqui em terra. Okay? Então, o que tem aqui nessas ferramentas? Eu coloquei essa primeira, que é um cortador de cabo, do tipo guilhotina, uma ferramenta de instalação de anel de vedação para um poço de petróleo,
uma grinder, né, que é como, muito semelhante à maquita, né, que é aquela, né, esmerilhadeira. Então, as grinders também que são muito utilizadas para corte no fundo do mar. A Torque Tool, que é uma ferramenta que eu utilizo com torque controlado, mas uma ferramenta que tem um soquete, eu consigo apertar parafusos, abrir válvula, fechar válvula. E também os Hot Stabs, que são ferramentas para injeção de fluido em alta pressão no fundo do mar. Então, aqui é só um exemplo de uma pequena parcela de ferramentas que podem ser utilizadas pela ROV, sabendo que existe uma gama muito grande de ferramentas que permitem o quê? A intervenção do ROV nos equipamentos submarinos e também a realização da construção submarina. E tá ok. Então, entendemos aí a intervenção, a área de atuação. Agora, em que tipo de embarcação, Adam, os ROVs têm instalado? Que eu posso olhar assim e falar, essa embarcação é uma embarcação que tem o ROV instalado, que ela necessita ter o ROV, senão ela não existe, senão ela não está proposta a fazer o que ela se propõe, vamos dizer assim. Então, temos aí, geralmente, as plataformas e embarcações equipadas com ROV são plataformas de perfuração. Quando eu falo em perfuração, né, nessa etapa do processo de perfurar um poço, eu tenho que ter o ROV instalado na embarcação que está se propondo a perfurar poços de petróleo. Então, se for uma embarcação fixa, se for uma semissubmersível, se for um navio sonda, se é para perfurar, tem que ter o ROV instalado, ok? Então, embarcações de perfuração, seja um navio sonda, seja uma semissubmersível, ainda que seja uma fixa, mas é de perfuração, tem que ter o ROV instalado, porque eu tenho que ver o que eu estou perfurando, eu tenho que localizar, eu tenho que verificar a segurança daquela perfuração também. Isso é feito pelo ROV. O ROV são os olhos dos engenheiros lá no fundo. E também temos os navios especiais, que aí foi o que eu falei naquelas etapas. Qual é a etapa? Se tiver pesquisa, eu vou utilizar um navio do tipo RSV. O que significa RSV? ROV Support Vessel. O nome da embarcação, essa sigla, já diz o que ela se propõe a fazer, ROV Support Vessel. Então, uma embarcação equipada com ROV, atividade do fim é ROV. É essa embarcação que é chamada lá quando está produzindo, quando tem uma suspeita de vazamento, quando tem um problema. Essa embarcação é equipada com ROV e atende com essa ferramenta, o ROV como ferramenta principal. Temos também as embarcações do tipo PLSV, que é essa primeira aí a sigla, que significa Pipe Lane Support Vessel. Essa embarcação é a embarcação que lança os dutos submarinos e interconecta um poço até a unidade de produção, que vai escoar o petróleo ou o gás. Então, essa embarcação, ela faz o quê? Ela faz essa interconexão. Então, é o PLSV. DSV significa Dive Support Vessel. O que significa em inglês, então? Dive é mergulho. Então, é uma embarcação equipada com mergulhador. Ela tem mergulhador, mas também tem o ROV como recurso, como eu mostrei nas figuras. O ROV dá apoio ao mergulho humano. O PLSV, a atividade principal dele é lançar os dutos, mas ele precisa do ROV para esse tipo de operação. Temos também os AHTS, que são os Anchor Handling Tug Ship, que são navios de ancoragem, porque essas plataformas elas precisam ser ancoradas. E quando elas são ancoradas, eu preciso também ter o ponto exato onde ela vai ser ancorada, porque é muito importante ela estar no posicionamento preciso. E o ROV auxilia esse tipo de operação também. E os SESVs também, que são os Subsea Equipment Support Vessel, que são equipamentos de instalação de árvore de Natal manifold, que aí são os equipamentos que controlam esse escoamento dessa produção. Então, todas essas embarcações são consideradas embarcações ou navios especiais e são dotados do ROV, são equipados com ROV para o auxílio dessas operações submarinas. Temos também uma embarcação que não é muito comum nós vemos aqui no Brasil, que são as SSCVs, que são as Semi-Submersible Crane Vessels, que são embarcações dotadas de guindastes para içamento de grandes cargas, que também são equipadas com ROVs. Elas instalam, por exemplo, jaquetas de produção em águas rasas, e essas embarcações também, para instalarem plataformas dessa maneira, precisam ter o ROV instalado. Por que eu falei que é muito comum aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente tem a maior parte, né, da nossa produção é em água profunda,
E também esse tipo de embarcação é a embarcação que ela realiza um projeto, que a gente chama de lump sum, né? Ela realiza o projeto e fica ao redor do mundo, instala, muitas já tiveram aqui no Brasil, faz a instalação, termina o projeto e vão rodando o mundo, aí atuando nos projetos. Então, são as SSCVs, mas também são embarcações especiais dotadas de ROV, equipadas com ROV, na verdade. Agora, na carreira, né? Entendi agora a área de atuação que precisa. Agora, como que se dá a carreira? Geralmente é uma dúvida, e eu coloquei aqui também, para esclarecer. É muito importante compreender algo bem diferente na ROVE, independente da sua formação, pela melhor formação que você tenha. Se eu falo inglês, eu sou pós-graduado, eu tenho muitos atributos, meu currículo é o melhor do mundo, não adianta. Você tem que começar no mercado de ROV como trainee. Porque, como eu falei, a questão da habilidade, do conhecimento, se você não a consegue aprender na escola e nem num cursinho, vamos supor, de ROV. Então, você tem que aprender no campo. Então, hoje, se você observa um gerente, um diretor, né, um coordenador, um dia ele foi trainee de ROV. O que vai acontecer se você entra com uma preparação maior é diminuir o seu tempo de interstício para você alcançar lugares maiores, vamos dizer assim, mas você tem que começar de baixo, vamos dizer, não tem. Muitas pessoas me perguntavam, mas eu sou pós-graduado, tenho mestrado, eu falo inglês, tem como eu entrar como supervisor? Não. Se isso acontecer, são condições que eu não conheço, desconheço porque vai ser algo que não é comum. Mas você tem que aprender os passos, tem que ter um treinamento, tem que aprender a pilotar, tem que adquirir habilidade, aprender a manutenção, e aí você vai evoluir. Então, assim, o trainee, ele pode ter alguns subníveis, mas geralmente na fase inicial da carreira você começa como trainee de ROV. Aí você segue na função de piloto de ROV, que também tem subníveis, normalmente, A, B e C, 1, 2 e 3, Júnior, Plano e Sênior. As empresas geralmente adotam, né? Ela escolhe a maneira que vai adotar para as funções de piloto, e a fase intermediária da carreira. Depois de piloto, você pode chegar à supervisão de uma equipe de ROV, que também vai possuir variações. Você pode ser um supervisor júnior, pleno, sênior, ABC, 1, 2 e 3, aí depende, novamente, de como a empresa adota, e a fase madura da carreira. Depois, né, para o contrato que haja essa função, né, que são geralmente contratos de 24 horas, entre duas equipes, aí tem a figura do superintendente de ROV, que também é atuação offshore, que também pode ter subníveis dentro da função, mas é uma fase sênior da carreira. E aí tem também a carreira onshore, né, que são os profissionais que trabalham em terra, que aí também vão ter variações, subníveis. É uma fase madura, sênior da carreira offshore, e geralmente a pessoa com uma certa experiência offshore atua numa coordenação ou gerência. Existem casos de gestores que não tiveram uma carreira offshore? Existem alguns casos, eu conheço alguns casos. Não é muito comum, não é muito indicado, mas existem, né, e que também são profissionais que conseguem tocar gerindo de uma maneira, né, com excelência também, então é possível, mas o natural é que tenha alguém da fase madura ou sênior da carreira e que possa atuar na área de gestão, porque facilita devido ao conhecimento e ter propriedade também sobre o que está gerindo. E também a figura do gerente de ROV, que possivelmente pode ter variações, júnior, pleno e sênior, A, B e C, 1, 2 e 3, também é uma fase madura sênior da carreira offshore, no mesmo conceito do coordenador, né, e é uma fase madura da carreira onshore. Aqui ia falar um pouco sobre a atuação, essa palestra que eu fiz, né, em conjunto com a UROV, porque exatamente para disseminar essa questão do conhecimento, assim, foi um projeto que nós tivemos. Ainda tem até um erro ali com o nome da Underwater, que é a antiga empresa, tem essa falha aqui na apresentação, que eu vou corrigir. E também algo muito importante para poder colocar para vocês, que também é um segmento interessante, é a área de simulação e avaliação de operações submarinas com simuladores. Então, essa área também é um segmento, porque você criar a parte de simulação, seja para treinamento dos pilotos, mas também a simulação que faz a modelagem dos equipamentos submarinos. Então, assim, para o pessoal de programação, pessoal, né, que essa parte de engenharia, mas também que gosta de programação, é uma área muito interessante, a área de atuação de simulação, porque
uma das fases do projeto, depois que se termina o protótipo e tudo, é fazer o quê? Simulações para testar essa operação antes de ir para o campo, antes de investir uma embarcação, né, com os custos astronômicos, se faz a simulação e a avaliação através dos simuladores com os equipamentos submarinos, ou seja, as instalações, as operações. Isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com este segmento e achei muito interessante, um campo muito fértil, né, no mercado e da indústria, que tem cada vez mais crescido bastante, né, devido ao custo-benefício das operações e dos projetos. E uma das perguntas também que sempre há, eu coloquei aqui, qual é o pré-requisito para atuar nessa área de RLV? Então, eu coloquei aqui, né, que o mínimo é o ensino médio, ou também podendo ser o ensino superior, com formação nas áreas de mecânica, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, naval, petróleo e automação industrial, ou áreas afins, mas geralmente dentro dessas esferas. Tem que estar regularmente registrado no CREA ou no conselho, né, ao qual a área pertence, se for um técnico ao CFT. O inglês preferencial que seja intermediário, falado ou escrito, e um amplo domínio de informática. Só para finalizar nessa questão, é importante dizer que o inglês preferencial intermediário, muitas pessoas dizem, para você entrar no RLV tem que falar inglês, tem que falar fluentemente. Eu não vejo dessa maneira. Eu corri muito atrás do inglês quando eu já estava no mercado, e hoje eu me deparo com muitos profissionais que ainda não falam inglês, mas é muito importante, se você quiser ser diferenciado nesse segmento, compreender, crescer de maneira sustentável, o inglês é imprescindível. Então, dá tempo, né, de você correr atrás e tudo, mas é importante que os manuais, os equipamentos são importados, a tecnologia é uma tecnologia internacional, então é importante ter o conhecimento do inglês, sim. Amplo domínio de informática, também eu me assustava com isso. Não quer dizer que você tem que programar, não quer dizer que você tem que ser um exímio programador para essa área, um entendedor de informática. Mas você saber que se não tiver alimentado na tomada, não vai ligar, é importante, né? Você saber que apertar o botão power é importante antes de você dizer que o equipamento está ruim, é considerado um amplo domínio de informática. Você saber que antes de você condenar a câmera do RLV que está lá no fundo, a 3.000 metros, que se você não ligar o monitor, você não vai ver a imagem, é amplo domínio de informática. Se antes de você ligar de madrugada para o seu gerente, dizendo que está tudo ruim, você ir lá e verificar o cabo de alimentação e depois o cabo de sinal, é amplo domínio de informática também. Então, são essas questões que ajudam muito também para que você tenha uma boa desenvoltura na área de RLV. E aí, falando sobre as empresas, né, aqui eu fiz um apanhado das empresas, pelo menos as principais, que atuam com RLV no Brasil, né, Technips, Innovation, Sapura, Dolphin Subsea, Continental, Oceânica, Underwater, Oceaneering, Subsea 7, Belove, Ocean Pact, Ocean Serve, Fulgro, Petrus, Hydratec. Tem mais algumas empresas também que eu coloquei as principais. Algumas são empresas que atuam somente com RLVs pequenos, ou seja, classe 1 e 2, e a maioria aqui, as maiores, são multinacionais que operam com RLVs do tipo World Class. E aí, o meu contato, deixei meu contato aí para vocês, quem quiser, tiver dúvidas depois também, quem quiser conversar, estou aí disponível também. Lá no LinkedIn, eu tenho alguns artigos sobre a RLV que falam mais detalhadamente, né, com mais recursos também, sobre esses itens, né, então está lá disponível de maneira gratuita para quem quiser também, é importante. E gostaria de abrir aí para vocês para as perguntas. Eu acho que estou dentro do prazo, aqui no meu cronômetro eu estou com 1h08, acho que está bom. E aí queria poder ouvir um pouco de vocês. Falei para caramba, eu acho que eu falo rápido, não sei se fui claro, se fui objetivo, mas aí agora nós temos a oportunidade de poder esclarecer qualquer dúvida que porventura tenha nesse espaço para as perguntas. Ok? Tá ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, que foi uma palestra muito boa mesmo. Não falou rápido, foi ótimo, assim, foi muito bom. Eu realmente agradeço muito, em nome da APG, a gente agradece de verdade. E, bom, até então, nós temos duas perguntinhas
né? A primeira, feita pelo Renato, ele perguntou o seguinte: que tipo de ROV e sistema de ROV é usado normalmente na aquisição sísmica com nós, OBN? Ele colocou entre aspas OBN. Terminou? Oi? Terminou a pergunta? Sim. Então, na parte sísmica, muito importante essa pergunta dele, é interessante. Até um tempo atrás, quando eu já cheguei a ministrar treinamentos na área de ROV no passado, e quando eu ministrava treinamentos na área de ROV, eu tinha que ser muito claro, dizendo assim, o ROV atua em todas as etapas do processo de exploração de óleo e gás, menos, eu tinha que sempre fazer essa ressalva, menos na atuação sísmica, porque aí eram embarcações especiais não dotadas de ROV. E depois, com os anos, eu fui aprender isso em 2015, que eu já estava obsoleto, porque eu descobri que o ROV já estava atuando, sim, em embarcações de sísmica. E aí eu fui pesquisar o lançamento dos nodes, o recolhimento, né, a aquisição de dados. E eu falei, nossa, que legal, uma atualização, né? Eu aprendi em 2006 que o ROV não entrava nessa etapa. E hoje o ROV já atua nessa etapa. Fiquei muito feliz, porque eu falei, a partir de agora, eu posso dizer que o ROV atua em todas as etapas. Então, sim, o ROV atua na sísmica, né, como ele já conhece, e o ROV que atua na sísmica são os ROVs do tipo classe 3, ROVs de intervenção. Esses ROVs de intervenção, que são os World Class, eles vão atuar na sísmica e geralmente dotados de manipuladores, né, 2 manipuladores, como eu mostrei, o ROV é muito semelhante da apresentação, e também com sensores, né? E uma das funções básicas que ele faz, que é muito comum na operação, como eu falei, né, a instalação dos nodes, né, o lançamento dos nodes, o recolhimento, a aquisição de dados. Então, em alguns momentos também tem sensores instalados nesses ROVs. Então, respondendo de maneira objetiva, são os ROVs de classe 3, os World Class, que são utilizados na sísmica. Ah, sim, muito bom. Obrigada pela pergunta. É uma dúvida que até eu tinha também. Eu fiquei um pouco com ela. Bom, a segunda pergunta é do Sérgio Maurício. Ele mandou assim: boa tarde. Gostaria de saber se existe um protocolo ambiental que instrui a manipulação do ROV relacionada com a vida marinha? Existe sim. O que existe muito mais forte é o protocolo ambiental em relação aos danos ambientais que o ROV pode proferir no meio, né? Que em especial é o mar, que é a questão do óleo. Então, eu coloquei para vocês que os ROVs World Class, eles geralmente por uma questão de potência, né? No custo-benefício, vamos dizer assim, da relação potência do ROV, utiliza-se os ROVs hidráulicos, né? O ROV, para ficar mais potente, quando a gente fala de classe 1, classe 2, são ROVs elétricos. Quando começa a ir para o classe 3, a maioria, a grande maioria, esmagadora maioria, são ROVs hidráulicos. ROVs hidráulicos utilizam óleo. E o óleo é algo que afeta o meio ambiente. Então, assim, existe uma tomada da indústria para que os ROVs sejam elétricos, porque para reduzir, inclusive, essa parte da emissão de óleo, mas ainda não é uma realidade plena, né? Existem novas tecnologias, ROVs, porque ainda se bate nessa questão da potência, e é inevitável, esses ROVs acabam, né, quando tem vazamento de óleo, quando existe uma quebra, por exemplo, de um manipulador, a quebra de uma ferramenta, um propulsor, acaba que o óleo vai para a água. Isso não é muito bom na questão ambiental. Então, existem protocolos, essa fiscalização ela é feita de maneira muito, vamos dizer assim, muito restrita junto ao cliente. O cliente controla, de fato, se houve algum vazamento, qual a quantidade, tudo tem que ser comprovado, muito mais assim. Agora, na questão da interferência ambiental do ROV, não existe um controle assim específico, porque o ROV não tem essa interação, a não ser por essa questão do óleo, né? Essa questão da coleta da amostra geralmente é feita por causa do fator ambiental, então é para finalidade de pesquisa. Então já existe um controle naquilo, a pesquisa está sendo feita exatamente para que a futura instalação não venha agredir o meio ambiente. Então o ROV não vai ter muita interação, a não ser o que ele seja autorizado a fazer,
e com a finalidade de proteger o meio ambiente. Agora, na questão do óleo, né, assim, sendo mais específico, é onde existe um grande controle e um grande desafio para o segmento de RV, porque a eletricidade não vai ter uma interferência grande ali, né? Se tiver algum problema elétrico, tem um desarme do RLV, e aí é um problema mais técnico do que ambiental. Agora, a questão do vazamento de óleo é o nosso grande desafio no que tange a questão ambiental, né, e o impacto ambiental do RLV junto ao meio ambiente. E isso é muito bem controlado, sim. Sim. Bom, a próxima pergunta foi feita pela Tauana Natália, e ela disse assim: gostaria de saber quais são os primeiros passos para entrar nessa carreira. Vou me formar em engenharia de petróleo e preciso de algum curso ou especialização antes? E só dá para entrar se houver vaga de trainee? Sim, o segmento de ROV, ele pode ser amplo na questão, assim, não necessariamente você ser um piloto de ROV. Você pode trabalhar numa empresa de ROV no segmento de suporte técnico, é possível. Até o RH de uma empresa, né, você acaba compreendendo muito nos funcionários da área de RH de uma empresa de ROV, ele começa a compreender sobre o universo de ROV, ele contrata pessoas, ele avalia, né, ele vive, então é muito amplo, né? Agora a questão diretamente de se formar um piloto de ROV, um profissional que quer atuar offshore, ele vai ter que ingressar como trainee, né? Ele saindo da academia, da universidade, ou seja, ou da escola técnica, não necessariamente ele precisa fazer um curso de ROV, né? Isso é uma grande dúvida. Eu fiz um treinamento de ROV, mas eu não conhecia nada sobre a área. Por exemplo, eu não tive essa oportunidade que o pessoal tem hoje, ter uma palestra, de alguém falar sobre a área. Eu só ouvia falar. E eu tive acesso porque eu estava na Marinha e vi uma embarcação, pesquisei sobre a área e o que eu encontrei foi um treinamento e graças a Deus eu fiz esse treinamento, fui aprovado e ingressei. Mas não necessariamente, muitos profissionais, eu acho que até a maioria, não passaram por um treinamento. Eu, Adam, sou defensor do treinamento pela questão do conhecimento sistêmico e amplo. Você vai aprender, não, quando você entra com uma empresa, a empresa vai te ensinar o equipamento dela. Né? Eu comparo muito assim, a Volkswagen te contrata, ela não vai te ensinar o que é uma BMW, né? Qual é o conceito da BMW ou da Hyundai. Então, é assim, a pessoa vai aprender aquele sistema muito bem, vai ter uma excelente formação e treinamento, mas ele não vai ter uma visão sistêmica se ele não correr atrás e pesquisar. Mas hoje a informação está disponível de uma maneira muito mais gratuita e muito mais acessível do que na minha época. Então, não necessariamente precisa de um treinamento, né? Ou alguns processos seletivos, além da parte técnica, tem algumas questões relacionadas a ROV, né? Então, vai ter esse caso. Mas se for, sendo agora, de novo, objetivo, respondendo a pergunta, para embarcar, sim, vai ter que fazer um processo seletivo para trainee. As empresas, no site das empresas, vai ter lá, né, processo seletivo para trainee, você se inscreve e participa, e não necessariamente precisa do treinamento. O treinamento é opcional, né, claro, ajuda em certos fatores, mas não é fator obrigatório para você ingressar na área de RLV. Os programas trainees são de acordo com as necessidades das empresas, para você ingressar, e para você atuar nas áreas periféricas, vamos dizer assim, ao RLV, suporte técnico, né, outras áreas nas empresas que atuam com RLV, aí você não necessariamente precisa ser um trainee, você pode simplesmente aplicar para essas empresas e participar desse universo. Sim. Bom, por conta do tempo, vou fazer mais uma pergunta só. E antes de fazer essa pergunta, pediram para... Você pode passar para o slide onde tem os seus contatos? Sim. Aí, obrigada. Bom, a última pergunta é do Eduardo Pereira. Ele, na verdade, ele fez duas perguntas, né? Eu vou falar elas juntas. Primeiramente, ele coloca assim: relacionado aos cursos para os interessados, como deve ser feito os primeiros passos, os valores estipulados para iniciar? E se existe profissionais suficiente para suprir as demandas que irão existir após a pandemia? Sim, primeiro ele perguntou sobre optando pelo treinamento, quais seriam os valores, não é isso? Isso. Então, sobre a questão do treinamento, existem várias empresas que oferecem treinamento. Eu não posso falar sobre esses treinamentos, sobre qualidade. Muita gente me pergunta
né? É um pouco complicado poder falar. Existem treinamentos, inclusive treinamentos às vezes até caros, né? Nessa área que podem variar. Eu já fiz uma pesquisa de R$ 1.000 a R$ 5.000, um treinamento que pode durar dias ou 2 semanas, né? Num total de 80 horas. O que eu, pelas minhas andanças pelas universidades e palestras que eu tenho feito, eu vejo que é um fator de muita dificuldade para os alunos, porque imagina, alguém que não é do Rio de Janeiro, e geralmente esses treinamentos são lotados no Rio de Janeiro, a grande maioria, um aluno que mora, por exemplo, no Nordeste, né, eu tive esses casos, né, ou no Sul, no extremo Sul, a pessoa tem que arcar com um treinamento de R$ 5.000, e mais a hospedagem, voo, tudo mais, eu fiz uma conta aí em torno de R$ 10.000, é um investimento muito grande para alguém que ainda está querendo iniciar na carreira, né? Então, eu acho até isso proibitivo, né? Mas existem esses casos, é possível, isso não garante emprego, os treinamentos em si não garantem um emprego, né? A título de conhecimento é muito bom, mas não garantem um emprego. Então, as variações de preço são essas, de R$ 1.000 a R$ 5.000, treinamentos que vão variar desde de 32 horas até 80 horas de treinamento, com simulador e tudo mais. Lembrando, né, que isso não é um fator determinante para você ingressar na área. Esse projeto da UHOV é até muito interessante, que foi um grande sonho meu, eu iniciei quando eu estava disponível com tempo, foi exatamente para desmistificar essa questão de que os treinamentos que prometem emprego, né, você não necessariamente precisa ter um treinamento para conseguir um emprego na área de RLV. Mas, como eu sou defensor do conhecimento, como eu disse, né, que conhecimento nunca é demais e sim ajuda, é disponibilizar esse conhecimento de uma maneira acessível. Você não é aquela história. Imagina, você querer trabalhar, você quer conhecer um universitário que conhecer sobre a área de RLV. Eu não posso obrigar essa pessoa a fazer um curso para se tornar piloto. Às vezes a pessoa só quer conhecer sobre a área. Às vezes ela vai trabalhar numa empresa que presta serviço, ou ele vai ser um cliente, ou ele vai atuar de uma maneira administrativa. Então é como se eu falasse para alguém assim, olha, eu quero ser um comissário de bordo, e eu obrigar, não, você tem que, para você ser o comissário de bordo nessa empresa, você tem que fazer o curso de piloto de avião. Não, eu quero ser atendente. Não, você não precisa se eu fazer um curso de piloto de avião para ser um atendente da agência. Então, esse projeto é exatamente apenas pegar todo o conteúdo, como eu fiz conteúdo para várias empresas de treinamento, pegar todo esse conteúdo que eu mesmo criei, que essas empresas cobram caro para dizer que é um treinamento presencial, e disponibilizar de maneira online. Porque aí você mata toda essa questão. A pessoa vai ter acesso ao conhecimento sem ser obrigada assim, a ter que estar lá numa sala de aula, né, pagar caro por isso, e infelizmente também não ter a garantia do emprego, porque nenhum treinamento, nenhum centro de treinamento pode garantir o emprego, que isso é uma grande falha também. Então, assim, as variações, agora resumindo a resposta que eu falo muito, variam de R$ 1.000 a R$ 5.000, e o tempo de treinamento também varia de 32 horas até 80 horas de treinamento. Então, esses são os centros de treinamento que eu conheço, a grande maioria aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, como eu falei, né, você tem acesso a essas informações, hoje literatura também, palestras, minicursos. Eu mesmo, né, sempre sou chamado em palestras e minicursos para levar todo esse conhecimento que é ministrado em treinamentos para as pessoas. É claro, não dá para ser tão detalhista, mas aí para ser detalhista, para poder realmente cobrir tudo isso, foi até um projeto que eu gostei muito de participar lá com o Hobby, que foi pegar todo esse conteúdo que eu já tinha gerado, né, para as outras empresas e colocar numa questão online mais acessível, inclusive logisticamente, para quem está longe daqui do polo do Sudeste, né, do Rio de Janeiro. Sim, a outra pergunta dele era com relação à demanda de profissionais. Se existem profissionais suficientes para suprir a demanda que irá existir após a pandemia? Assim, então, o mercado de RLV, como toda a indústria, né, toda a economia, com a grande crise, sofreu muito. Essa é a grande verdade. Assim, sofreu muito mesmo, porque eu lembro que quando eu pertencia ao mercado de RLV em 2008, se falava que o mercado de RLV era o segundo melhor mercado do mundo
perdendo apenas para a indústria de material bélico dos Estados Unidos. Esse dado chegou até a mim, eu falei, nossa, eu pertenço a essa indústria, meu Deus, que legal. E aí, contratava-se muito, né? Eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, inclusive. E aí veio essa crise e muitas pessoas perderam o emprego, porque naturalmente não haviam mais contratos sendo renovados com toda a indústria, então muita gente ficou desempregada. E aí foi muito bom quando chegou em 2019, o mercado começou a reaquecer de maneira bem abrupta até, e essas pessoas começaram a retomar seus postos de trabalho, abriram novos processos para trainee, isso me deixou muito feliz. Só que, infelizmente, veio a pandemia agora, e a pandemia me fez pensar em duas situações. Uma, vai ter uma maior demanda, porque vão ter pessoas infectadas, pilotos infectados, então as empresas vão ter que contratar mais para poder suprir. Foi um pensamento que eu tive, né? Os contratos. E outro, pensei, será que vão parar alguns contratos, né? E a demanda cai e algumas pessoas vão perder seus empregos? Aconteceram as duas coisas de maneira bem assim, ficou uma miscelânea das duas coisas, porque algumas empresas demitiram, mas eu fiz uma pesquisa que elas demitiram porque, como o mercado estava crescendo e, como eu disse, de maneira abrupta, elas começaram a contratar em advance, ou seja, se preparar, né? Poxa, tem muita gente, muito contrato acontecendo, vamos contratar logo à frente. Então, elas contrataram além da conta, então tiveram que demitir essas pessoas que foram contratadas e, por razão da epidemia, da pandemia, foram postergados os prazos, então ela teve que demitir aquelas pessoas que foram contratadas em advance, vamos dizer assim. E um outro ponto também é que das equipes de ROV tinham pessoas contaminadas e estavam faltando pessoas. E aí começaram a haver dobras, né? Pessoas que tinham que ficar mais tempo a bordo, porque não tinham o back disponível, saudável para embarcar. Então, assim, pós-pandemia, eu vejo que vai continuar uma linha de crescimento, sim. Por quê? Primeiro é que hoje tem essa demanda. As equipes, eu mesmo, quando eu fui embarcar, um piloto, um supervisor, por exemplo, não estava saudável, estava com Covid-19 lá, foi detectado no exame prévio do embarque e tiveram que conseguir um outro supervisor que subiu dobrando. Ou seja, estava no período de folga e teve que ir para suprir. Então, isso aumenta a demanda. Tem gente disponível para poder cobrir os que não poderão embarcar. Hoje, as empresas estão conseguindo, o que eu vejo na minha pesquisa, elas estão gerenciando com o quadro que elas têm, para não contratar de maneira desordenada. No entanto, quando o mercado retomar, volta a demanda da indústria comum que está acontecendo e está em expansão, e voltam os processos seletivos para trainee, os processos seletivos para piloto, pessoas com experiência também. Então, assim, sendo específico, eu só quis explicar assim, na cronologia o que aconteceu, crise, né, pós-crise e pandemia. E agora o que eu estou prevendo aí, o pós-pandemia também, que com certeza é a retomada do crescimento que já estava havendo antes da pandemia. Ah, sim. Vamos torcer para as coisas melhorarem, né? Eu acho que atualmente é o que a gente pode fazer. Bom, como eu disse, né, foram essas perguntas. O pessoal elogiou também bastante aqui no chat a sua palestra. Obrigado. E nós temos muito a agradecer mais uma vez. Agradeço por dispor do seu tempo para nos estar passando esse conhecimento. E foi muito bom mesmo, uma palestra muito boa. E mais uma vez, obrigada. E pessoal, eu agradeço. Lembrando... Eu que agradeço a vocês e queria deixar o seguinte, lá no LinkedIn, hoje foi o recurso que eu consegui para poder compartilhar conhecimento de maneira gratuita, ainda mais na pandemia, porque muitos eventos que eu fui convidado foram cancelados por razão da pandemia, né, em algumas universidades. Então, a maneira que eu encontrei, porque tinha muita gente participando de processo, muita gente pesquisando, fazendo TCC, a maneira que eu encontrei de ajudar foi disponibilizar essa parte do conhecimento, ao invés de eu palestrar ou ministrar um minicurso, escrever os artigos, que aí fica de maneira imortal lá, né? E as pessoas conseguem acessar. Então, já tem em torno de 21 artigos, que é um conteúdo muito semelhante ao conteúdo de treinamento, porque eu consegui escrever esses artigos baseados nos materiais que eu mesmo criei para treinamentos no passado. O que eu fiz foi atualizar, né? Colocar meus comentários. Então, para quem quiser aprender mais de maneira específica, um bom passo no momento
acessar lá, eles conseguem ver, as pessoas conseguem analisar e verem lá os artigos todos sobre a RLV. Hoje mesmo eu carreguei um artigo falando sobre Life of Field, né, que é a atuação do RLV na manutenção dos campos, a diferença das embarcações, entra mais no detalhe do que eu falei aqui hoje. E aí a minha intenção é, quando tiver mais tempo, claro, carregar com mais artigos lá, então está sempre atualizado. Então, quem quiser, tá lá conhecimento de maneira gratuita e com certeza de qualidade também pro pessoal, tá bom? Ai, sim, com certeza. Eu vou olhar também, porque conhecimento nunca é demais, né? É muito Com bom. certeza. E então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Adam. Parabéns por Eu tudo. que agradeço. Muito obrigada. E é isso, galera. Nós vamos soltar no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, a próxima palestra que ocorrerá na próxima semana. Então, fiquem de olho lá. E é isso, gente. Muito obrigada por todos que estiveram presentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.